Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. Nos próximos 30 minutos, o nosso assunto é a culinária vegana, que tem tido cada vez mais adesão entre os brasileiros. Uma pesquisa mostra que 14% da população brasileira aboliu ou reduziu consideravelmente o consumo de produtos de origem animal, principalmente a carne. E muitos aderem ao veganismo, que é um pouco diferente do vegetarianismo. O veganismo é um estilo de vida que defende a proteção ao meio ambiente, o combate ao confinamento e abate de animais e coloca como opção para a alimentação o consumo regular de vegetais e frutas. No programa de hoje, queremos focar especialmente nesse aspecto da alimentação e da culinária vegana. Vamos conhecer melhor esse estilo de vida, mas também a alimentação que tem atraído cada vez mais pessoas por seus benefícios na saúde corporal. Mas o que motiva essa opção pelo veganismo? Que cuidados precisam ser respeitados para manter a saúde com a alimentação? É perigoso adotar o veganismo na terceira idade? Qual o benefício do veganismo para o planeta? E para saber mais sobre esse assunto, sobre o veganismo, nós convidamos a Lia Marçal, ela que é assistente financeira e adotou o veganismo como estilo de vida há 3 anos. Boa noite, Lia, seja bem-vinda aqui à TV Pai Eterno. Boa noite, obrigada. Muito obrigada por me receberem hoje. Estou muito animada para falar mais sobre o veganismo. Muito bem, e também conosco a nutricionista Fernanda Dequique para falar conosco dos aspectos nutricionais desse estilo de vida. Boa noite, Fernanda, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de poder esclarecer algumas dúvidas e falar um pouco mais sobre o veganismo. E eu começo com você, Fernanda. A diferença entre veganismo e vegetarianismo. Certo, vamos lá. Hoje tem várias definições, até vou pedir ajuda para a Lia, se tiver alguma coisa que ela quiser complementar. A diferença principal que a gente vê é porque o veganismo ele é um vegetarianismo estrito, né? Então não tem consumo de nada de origem animal, mas não só isso, é um estilo de vida, né? Então um estilo de vida mais consciente pelo planeta, pelos nossos recursos, por poupar os nossos recursos. Então não é só ligado à alimentação. Então a alimentação é uma das coisas, né, Lia, que faz parte do estilo de vida vegano. Como, por exemplo, não utilizar couro, seda na vestimenta. Mesmo que o alimento seja vegano, se ele for transportado, por exemplo, por um animal, ele não deve ser consumido devido ao animal, né, à utilização desse animal no trabalho. E em termos de vegetarianismo, a gente já tem algumas outras definições, como, por exemplo, tem o vegetarianismo estrito, mas que ele não tem essas preocupações, sabe? Ele usa uma pérola, ele às vezes utiliza um couro no sapato, então ele é mais ligado à alimentação, à questão alimentar. Nós temos os ovo-lacto-vegetarianos, que são pessoas que não consomem carne, mas eles consomem leite, derivados, né? Ou ovo-vegetarianos ou lacto-vegetarianos. E o interessante é que na pesquisa, e até eu vou contar um pouquinho sobre mim também para vocês, existem as pessoas que são flexitarianas, ou seja, pessoas que adotam um estilo de vida vegetariano, mas que às vezes eles estão numa confraternização ou num fim de ano, eles acabam consumindo ali produtos e derivados. Eu acredito que um pouco disso seja ainda pelo preconceito das pessoas, porque quando você fala eu não como carne, as pessoas falam, né, Lia, mas tem frango, tem salsicha, tem linguiça. Então, as pessoas elas ainda têm um pouco de dificuldade de entender e de fazer essa substituição, que eu quero até falar um pouquinho para vocês mais tarde, como nós podemos, sim, fazer a substituição de uma maneira tranquila e que seja nutricionalmente correta para a pessoa. Então, basicamente, as diferenças são essas. Muito interessante, porque você deixou muito claro a diferença de um e de outro e até já antecipou uma das dificuldades que pode gerar aí na convivência das pessoas e por isso a Lia está aqui para dar esse testemunho, né? Mas, Lia, o que te motivou a adotar o veganismo? Então, eu nunca tive muito contato, né, durante a minha infância. Meus pais, inclusive, são chefes de cozinha, então eu sempre tive muito contato com carne e derivados.
Mas eu acabei, através do estudo, depois que eu entrei na Universidade Federal de Goiás, comecei a me interessar mais pela pauta, saber mais sobre as questões ambientais envolvidas, sobre os benefícios para a saúde. Então, eu pensei, né, vou tentar diminuir o consumo. Mas para mim foi tão natural que acabei cortando de uma vez e já fui logo não tive todos aqueles processos, né? Por exemplo, de ficar flexível, parar aos poucos e tudo. Eu já entrei logo de cara no veganismo, que eu achei que foi um estilo de vida, uma filosofia de vida, né, que me atraiu bastante. Então, além de você, digamos, ser vegetariana e só comer produtos de origem vegetal, né, frutas, verduras, etc., você também não utiliza produtos que tenham, digamos, na sua cadeia produtiva, uso de animais. Isso, eu costumo dizer que o veganismo, ele é sempre uma busca, né? A gente está sempre tentando evoluir, então a gente vai tentando cada vez mais cortar as coisas que envolvem exploração animal, desde cosméticos até objetos básicos, e é sempre um processo, a gente vai descobrindo, falhando, até encontrar um melhor equilíbrio. Agora explica como é que você fez essa substituição, porque, por exemplo, você falou aí, a Fernanda falava do cinto, cinto é de couro, tá fácil. Mas o cosmético, as pessoas não lembram que os cosméticos são muitas vezes testados em animais. Como é que foi aí no seu dia a dia fazer, digamos, essa troca desses produtos, fazer essa pesquisa para perceber tudo aquilo que você precisaria mudar na sua vida? E como eu disse, né, é sempre uma descoberta. Então eu fui descobrindo cada vez mais. Eu primeiro comecei a procurar o rótulo de não testado em animais, depois eu descobri que tem alguns corantes que são feitos com derivados animais, então já tinha que ficar lendo rótulos. A gente costuma brincar que todo mundo que adota esse estilo de vida vira especialista em rótulos, porque a gente está sempre atento para não acabar consumindo alguma coisa que vá contra aquilo que a gente acredita, né? Mas assim, com o tempo a gente acaba se acostumando e já ficando mais atento o que pode ter ou o que não pode, as marcas que já são amigáveis. Hoje em dia está muito mais fácil, né? Porque as marcas compraram muito isso, então é muito mais fácil identificar o selo do veganismo, que já inclui tudo. Exatamente. Agora, Fernanda, do ponto de vista nutricional, quando a pessoa toma essa decisão que a Lia tomou, que cuidados que ela tem que ter? Porque se ela passou aí 10, 20, 30 anos comendo carne, comendo vários produtos de origem animal e de repente tira de uma vez, que cuidados que ela precisa ter? Certo, vamos lá. Os cuidados que eu peço para que os meus pacientes tenham é que eles façam um check-up laboratorial bioquímico. E o mais interessante é que quando a gente estuda a fundo, né, Lia, a gente vê que algumas das grandes preocupações, como por exemplo a B12, ela também é uma preocupação em onívoro, né? Então as pessoas elas acham que a gente ingere a B12 ali por estar presente na carne animal, mas não é, ela só está presente na ração e ela é produzida no nosso intestino por algumas bactérias, por exemplo, né? Mas é interessante a gente pedir alguns exames laboratoriais e eu quero deixar aqui bem claro que esses exames devem ser pedidos para todo mundo, mas a gente vai dar um cuidado especial aí para B12, homocisteína, o ferro, né, como é que está a proteína dessa pessoa, entre outras coisas também, né, exames de fígado, exames renais, exames gerais, num contexto para que a gente possa fazer aí, montar essa dieta desse paciente ou até fazer as orientações para que ele tenha todos os macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios e os micronutrientes também, porque a gente encontra uma principal dificuldade na hora do cálculo ali, que a gente consiga atingir a DRI, que é a ingestão diária recomendada do cálcio e principalmente do ferro, né? Então seriam os exames laboratoriais, fazer uma boa avaliação clínica, né, para que a gente já comece a fazer as orientações desse paciente. Agora, Fernanda, sobre o consumo de carne, é uma curiosidade que eu tenho, porque muitas pessoas pensam assim, não, vamos tirar a carne da alimentação, carne vermelha, carne branca que seja, e não vou ter as proteínas suficientes para eu viver. Aí eu pergunto para você, nós encontramos outras fontes de vegetais que vão oferecer todas as proteínas necessárias para a gente viver? E outra pergunta, o nosso corpo, o nosso sistema digestivo, ele, digamos, ele tem condições, ou seja, alguém já me falou, não, nós não fomos criados para comer carne, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso.
Então, nós temos as fontes de proteína, só que o que a gente tem que tomar cuidado aqui na hora de escolher as fontes de proteína que sejam vegetarianas ou veganas? A carne, ela é considerada uma proteína completa. Então, ela tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo precisa. Bom, Fernando, então eu não vou conseguir fazer isso com a proteína vegetal? Vou conseguir fazer. Eu consigo ter todos os aminoácidos para ter uma proteína de alto valor biológico, né, com os vegetais, que seriam soja, grão de bico, lentilha, ervilha, arroz integral, as nozes, a chia, o tofu, que eu gosto muito de utilizar. Mas aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a seguinte dosagem. O aminoácido que é limitante, por exemplo, né, o feijão, ele é limitante em metionina, eu vou combinar ele com arroz, numa proporção de 2 partes de arroz para 1 de feijão. Então, quando eu utilizo todas as fontes de origem vegetal e sei utilizá-las na medida certa, esse paciente vai ter a mesma qualidade de proteína, só que com uma vantagem. Vamos lá. A proteína de origem animal, ela vem embalada em uma série de bactérias, ele vai gerar uma série de bactérias no nosso intestino. Vou te dar o exemplo de 2 ali, né, que a digestão da carne promove, já entrando aí nessa pergunta do intestino. Então, quando a gente está digerindo a carne, pelo nosso intestino ser muito longo, a gente tem uma proliferação de 2 bactérias. Olha o nome dessas bactérias, cadaverina e putrescina. Então, são bactérias ali ligadas, né, à degradação proteica mesmo. E a carne, ela demora muito tempo para ser digerida, ela pode causar desbiose. O ferro M, que é o ferro que está presente nas carnes, ele promove como se fossem lesões ali no nosso intestino, né? Então, a gente já sabe que hoje, até a pessoa que é onívora, o consumo de carne já reduziu bastante ali, né, a recomendação. Então, as proteínas, ao contrário disso, as proteínas, elas são embaladas em fitoquímicos, elas são embaladas em fibras. Então, os aminoácidos presentes ali nas proteínas de origem vegetal, eles vão ter mais vantagens ainda para o nosso organismo. Daí, uma das grandes vantagens ser, né, proteger contra câncer, doenças crônicas não transmissíveis. Então, são proteínas que, além de estar ajudando na construção do nosso organismo, reparação de tecidos, na produção de anticorpos, de receptores androgênicos, hormônios, enfim, ela vai estar sendo utilizada e embalada aí nessas fibras e nessas outras substâncias. Você fez a descrição dessas bactérias, né, que estão no intestino, na digestão da carne, e eu fico pensando naquela sensação de peso que a gente sente quando sai de um churrasco, ou seja, aquilo de fato pesa no corpo, né? A gente fica até meio cansado, porque de fato parece que está forçando a máquina, né? E quando você tem uma alimentação diferente, com salada, parece que o processo digestivo acontece de forma mais leve e mais rápida também, né? Sim, com certeza. Até por essa questão do tamanho do intestino, muitos documentários, né, eles abordam a questão da dentição, do tamanho do nosso intestino, e realmente, um intestino tão longo quanto o intestino humano, né, diferente, por exemplo, do intestino de um tigre, ele não é um intestino para ficar muito tempo ali com aquele processo digestivo, né? Por exemplo, um queijo que tem muita caseína, gente, esse queijo demora muito tempo para ser digerido, tanto que tem suplementos à base de caseína, que é como se fosse um derivado de queijo, que chegam a ficar 10 horas, 12 horas fermentando nesse intestino humano. Lembrando que alguns coagulantes de queijo, eles são feitos de partes ali de estômago de suínos e bovinos. Os queijos mais caros são queijos onde os coagulantes, eles são utilizados de estômago mesmo, da parte digestiva desses animais. Então, os produtos de origem animal, eles causam mesmo isso mesmo que você falou. Eles dão aquela forçada ali na máquina. Então, a gente acaba concentrando na nossa digestão e ficando mais lento para raciocínio, sem falar nos problemas cardiológicos que vão surgindo ao longo do tempo. Então, hoje, a gente quer otimizar para o paciente, a gente quer otimizar para todas as pessoas os processos cognitivos, os processos digestivos, as questões de sono, né, higiene do sono, tudo isso. E a digestão da carne, principalmente à noite, ela acaba desfavorecendo os processos biológicos. Lia, você fez todo esse processo de preparação que a Fernanda falou, fez exames médicos para poder começar aí o veganismo, e o que mudou no seu corpo? Por exemplo, a pele mudou, o funcionamento do corpo mudou para melhor, seu sono, conta pra gente.
Então, eu, na verdade, fui um pouco imprudente. Eu comecei sozinha, mas logo busquei o apoio profissional até para provar para as pessoas que eu estava bem, porque existe essa preocupação, né, de que você deixa de comer a carne, você vai morrer, você vai ficar doente. E, na verdade, é assim, eu acredito que assim como existem pessoas que comem carne e derivados e não são saudáveis, também existem os veganos que não são saudáveis. É tudo uma questão de equilíbrio na alimentação, né? E para mim foi bem claro, foi bem tranquilo para mim nesse quesito, porque eu já consumia bastante vegetais, eu já tinha uma alimentação bastante variada, então eu não sofri com, na verdade pelo contrário, eu só tive benefícios depois que eu cortei a carne e os derivados. E igual você falou, né, essa sensação de pesada que a gente sente, essa dificuldade na digestão, já fazem mais de 3 anos que eu não sinto isso. E é perceptível, a gente consegue sentir, né, no nosso organismo, e o corpo responde também. Eu senti uma melhora na pele, na digestão, até no humor, de certa forma, porque às vezes quando a gente tem problemas de digestão, né, atrapalha até nesse sentido. Então, para mim, foi muito benéfico nessa questão dos nutrientes, da alimentação. E é engraçado, porque eu hoje não preciso nem suplementar B12, cálcio, algum desses nutrientes, porque eu consumo bastante produto específico para vegano, né? E eles normalmente são enriquecidos, e hoje eu, sem suplemento, consigo ter os exames melhores do que quando eu consumia naturalmente, né, em carne e derivados. Agora, você falou que consome produto para vegano. É caro ser vegano? Depende. Assim como existe uma dieta vegana que pode ser bem cara, também existe uma dieta que pode ser bem acessível. Eu tento ter um equilíbrio, né? Eu gosto de consumir algumas coisas que são industrializadas, que são um pouco mais caras mesmo, até porque não existe uma produção tão grande ainda, eu espero que evolua. Mas também gosto de consumir bastante coisa natural, cozinhar em casa, fazer feira, né? Que eu acho que fica bem mais em conta. Então, eu acho que a alimentação vegana ela pode ser, inclusive, mais barata do que uma alimentação baseada em consumo de carne e derivados. Agora, Lia, se te chamarem aí no final do ano passado, festa, te chamam para um churrasco, para uma confraternização num restaurante, tem comida para você? E quando não tem comida, assim, pensada dessa forma, como é que você faz? Então, ainda bem que atualmente já tem muito mais, né? Até mesmo as churrascarias ou os grandes fast foods que são voltados para o consumo de carne, a maioria já adotaram pelo menos uma ou duas opções veganas ou vegetarianas, pelo menos. Então, isso já ajuda muito. A batata frita também ajuda muito, que quase lugar tem e é um alimento vegano. Batata frita. E eu tento sempre me prevenir. Isso. Ah, que bom. Eu tento sempre me prevenir. Sempre que me chamam, eu gosto de checar se vai ter comida para mim. Se não tiver, a gente come antes ou leva, mas não pode deixar de socializar também, né? Eu brinco muito com batata frita, porque eu tenho uma tia nutricionista e ela fala, batata frita pode, mas com cuidado. Então, isso é uma alegria para quem gosta de batata frita. Agora, Fernanda, para crianças, a opção pelo veganismo, ela pode se tornar um risco para crianças, para idosos? Como é que é aí para essas faixas etárias? Então, tudo vai da recomendação de proteína, carboidrato, lipídio por quilo de peso corporal. Então, muito pelo contrário, ela trata doenças cardíacas, né? Então, eu tenho, por exemplo, colegas que são nutricionistas, assim como eu tenho muitos pacientes, que nós utilizamos a estratégia de vegetarianismo ou de veganismo para pacientes que estão com doenças crônicas, como, por exemplo, paciente que está com uma obstrução cardíaca, alguma diabetes descompensada, e a gente tem bons resultados com isso, justamente pelo que a Lia falou. Então, o paciente, na maioria das vezes, quando ele se torna vegetariano ou vegano, ele fica bom de cozinha, né, Lia? Então, ele acaba tendo que saber como cozinhar, como preparar os alimentos. Ele é um paciente que pesquisa, ele é um paciente que te ajuda ali na elaboração do plano, né? Então, muito pelo contrário. A gente só tem que tomar cuidado com as recomendações, seja para uma dieta onívora, seja para uma dieta vegana, né, das proteínas por quilo de peso corporal. Então, às vezes, a criança que está comendo carne, né, ela vai comendo uma quantidade menor, mas ela também não come salada, ela não toma uma sopinha. Então, por ser idoso, por ser um indivíduo ativo, por ser um indivíduo praticante de musculação, eu tenho pacientes veganos que são praticantes de musculação, por exemplo, de alto rendimento, então não tem problema. Ela é uma dieta que a gente recomenda para todas as idades.
quero até fazer uma ressalva aqui no que a Lia estava falando da batata frita, viu? Então, já existem vários alimentos que são aclamados, né, pelo público, pelas pessoas em geral, inclusive a Nutri gosta também, que são veganos e a gente não fala, como, por exemplo, a pipoca vegana, né, Lia? Um arroz e um feijão, ele é vegano. Então, já existem vários alimentos que as pessoas comem. Então, as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, elas têm muito preconceito. Inclusive, eu vou parabenizar mais uma vez a matéria, a reportagem, porque ajuda a esclarecer. Então, o preconceito, ele acaba afastando as pessoas do conhecimento, né? E outra coisa, a culinária vegana, ela é muito inclusiva. Então, é uma culinária onde a gente vai colocar à mesa ali pessoas que, às vezes, têm uma intolerância, tem uma alergia, como, por exemplo, eu ensinei a fazer um brigadeiro de inhame. Então, esse brigadeiro de inhame, quem tem intolerância à lactose pode consumir, paciente tem a PLV também pode consumir, né? Alergia à proteína do leite de vaca. Então, é uma culinária que, muito pelo contrário, ao invés dela ser uma culinária que a gente pensa em excluir, ela é uma culinária muito inclusiva, onde todos à mesa ali vão poder participar daquela refeição. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que a pessoa vai ser excluída da sociedade porque ela não come carne ou não come derivados e pelo contrário. Você deu exemplos que mostram muita coisa que a gente consome, como a pipoca, batata frita, etc. Todo mundo já come, né? Não é só uma coisa do vegano. O vegano não é um extraterrestre também. Mas aí, Lia, por sua opção, eu queria que você explicasse para a gente, para além da alimentação, quais os benefícios que o veganismo, que está crescendo, né, aqui no Brasil, no mundo, que benefícios traz para o planeta como um todo? Os benefícios são muitos. Para mim, o que eu mais considero é principalmente a questão ambiental, porque eu sou bastante ligada a isso. E eu tenho essa vontade de realmente ter uma vida, um estilo de vida que seja o mais sustentável possível, priorizando, né, o bem de todos, o bem do mundo, do ambiente, de maneira geral. Então, como a gente sabe, a produção, a utilização de couro, o teste em animais, tudo isso não é somente uma questão complicada para os animais, é, de maneira geral, insustentável, né? Já é comprovado que tanto a alimentação quanto a utilização do couro e de outros derivados de animais é muito insustentável. Então, assim, é muito reconfortante saber que você está ali tendo um consumo mais leve, uma vida mais leve e cooperando para o mundo, para estarmos aí por mais muitos, muitos anos, né? Exatamente. E claro, né, Fernanda, lembrar para quem desejar fazer essa transição, adotar o vegetarianismo ou o veganismo para o estilo de vida, ter um acompanhamento profissional para não deixar faltar os nutrientes para a máquina, o corpo humano funcionar, né? Isso, nutrientes que às vezes já poderiam estar em falta, que a gente vê muito, sabe? Mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente com as mulheres, pelas perdas sanguíneas mensais, pelo ferro, pela B12, que é muito importante. A falta de B12 causa tremores, às vezes distúrbios neurológicos. Então, e outra coisa que acontece hoje, a proteína ela é super valorizada, ela está sendo superestimada nas dietas. Por quê? A gente tem uma indústria por trás disso, principalmente no nosso estado de Goiás, onde o cerrado está sendo extensamente devastado pela agropecuária, né? Então, nós temos aí um estímulo de consumo das proteínas de uma maneira que a pessoa, às vezes, vamos lá, gente, chega final de semana, o que a galera gosta de postar? A cervejinha com a picanha, então ela vira status, né? Então, a proteína, ela foi, pela indústria, ela virou status, ela é superestimada, então a gente acaba comendo um pouquinho mais do que a gente precisa, né? Então, por exemplo, o indivíduo que é sedentário, ele vai precisar aí de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal, cerca de 56 gramas de proteína. Então, às vezes, numa refeição, você já tem essa quantidade de proteína, mas é interessante que você vá ao nutricionista para saber como é que está a sua saúde, para que você faça esse processo, principalmente nos quesitos das substituições, gente, que é onde eu vejo que tem mais problemas, sabe, Lia? Por exemplo, o leite pelo leite vegetal. Não existe leite vegetal, leite é só o que sai da glândula mamária. Então, o leite ele deve ser substituído por algum outro alimento, mas o leite vegetal, principalmente para as crianças, que é o que a gente estava falando, ele não é substituto. Os cogumelos, que estão muito em voga, e eu adoro, porque aqui em Goiânia tem muito cogumelo bom para a gente comprar. Os cogumelos, eles não são substitutos de proteínas. Os cogumelos, eles têm pouca quantidade de proteína, mas eles não podem ser um substituto.
Então, para que a gente consiga fazer com esse paciente, né, toda essa educação nutricional, para que ele tenha esse suporte, né, para que ele saiba, principalmente nessa questão das substituições, que é o que mais me preocupa. Muito interessante todas essas informações e com certeza ajudamos as pessoas a entenderem um pouco mais o vegetarianismo e o veganismo, não só do ponto de vista da nutrição, mas também como um estilo de vida. Por isso, mesmo tendo cuidado com a casa comum como uma marca do seu pontificado, o Papa Francisco, nós sabemos, argentino, não é vegano. Mas no ano passado, no Dia Mundial do Meio Ambiente, Francisco declarou o seguinte: o nosso egoísmo, a nossa indiferença e os nossos estilos irresponsáveis estão ameaçando o futuro dos nossos jovens. Assim, renovo o meu apelo: cuidemos da nossa Mãe Terra. Superemos a tentação do egoísmo que nos faz predadores de recursos. Cultivemos o respeito pelos dons da terra e da criação. Inauguremos um estilo de vida e uma sociedade finalmente ecossustentável. Temos a oportunidade de preparar um amanhã melhor para todos. Eu preciso aqui agradecer ao testemunho da Lia Marçal como veganista no seu estilo de vida, mostrando que pode-se viver sim com saúde sem esses produtos de origem animal e contribuir para o futuro do planeta. Obrigado, Lia. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite e espero que todo mundo tenha aproveitado bastante aí o nosso diálogo hoje. Obrigado à nutricionista Fernanda Dequique pela participação e pelas informações e orientações para nós. Boa noite para você. Boa noite pessoal, e obrigada mais uma vez pela oportunidade de esclarecer aí um fato tão importante para a população. Obrigado e obrigada a você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Até a próxima.